Boa noite, que tal um filtro diferente? Meu nome é Milene e hoje a live é sobre dormir bem. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Ai, ai. Então, hoje eu vou estar falando sobre dormir bem e a gente vai estar então pensando junto em algumas possibilidades do que ajuda e do que atrapalha no dormir bem. Seja bem-vindo, não sei quem chegou ainda, mas seja muito bem-vindo. E então, hoje então é sobre dormir bem e eu vou começar falando sobre umas estatísticas que não são muito felizes, mas são muito reais, né? A gente tem uma pesquisa a nível de Organização Mundial de Saúde que 20% da população do mundo não dorme bem. Oi, Tatiana, seja bem-vinda. Lu, seja bem-vinda. Boa noite para você também. Clara Inês, seja bem-vinda. Então, a estatística pela Organização Mundial de Saúde é 20% da população mundial que tem problemas para dormir. Mas no Brasil, gente, a ideia não, na verdade, deixa eu pegar o órgão aqui assim, seria o nosso SUS, né, pesquisando, 76% da população brasileira tem problemas para dormir. Imagina, 76% dos brasileiros tem problema para dormir. Imagina agora no verão que é quente pra caramba, que uma das dicas para dormir bem é um quartinho fresco, sei lá, 18 graus, 21 graus, e vocês estão sofrendo com 30, 40, né? Então é uma das razões. Nataliana, seja bem-vinda também. Então essas são as primeiras estatísticas, né? Se tem uma noção que no Brasil, por exemplo, pelo INSS, né, pelo SUS, no Brasil é 76%, mas eles acreditam que na verdade 80%, quase 100%, 80% dos brasileiros não dormem bem. E assim, o dormir tem uma importância enorme, né? Porque ele vai diminuir o estresse, então diminui, né, o cortisol, que é o que gera gordura no abdômen, por exemplo, né? Que é o hormônio do estresse. Então, se você não dorme bem, aumenta o cortisol, você engorda, porque você engorda, você aumenta todo o estresse e uma série de coisas, tem dificuldade respiratória, tem diabetes, tem pressão alta, tem uma série de coisas. Então, olha a importância, se 80% da população brasileira não dorme bem, então, gordura, diabetes, pressão alta, estresse, ansiedade, depressão também está ligada à falta de sono, né? Tava vendo, sempre que eu dou uma live eu procuro pesquisar bastante, né? Joana, seja bem-vinda. Então eu tava pesquisando não só em sites brasileiros, mas daqui também, né? Adriana, seja bem-vinda. E aí pesquisando em vários sites e tudo mais, eu fui olhando, tipo assim, a depressão tá ligada à falta de sono, ou a falta de sono atrapalha o processo de depressão, mas para ansiedade também, para o estresse também, para engordar também. Na menopausa, que é um dos grandes problemas, é eu conseguir dormir, né? Mas mesmo mães jovens, por exemplo, que tem criança pequena, também tem dificuldade de dormir. Então, o sono é uma das coisas que, se a gente consegue regular, pode fazer uma diferença enorme na nossa vida e no nosso humor, então na vida dos outros também. Né? O que é importante tratar, não só pela gente, né? Salete, seja bem-vinda também. Então, assim, o que eu também peguei aqui, assim, né? A maioria das pessoas, a Organização Mundial de Saúde também fala que os brasileiros sofrem, 80% dos brasileiros sofrem de insônia. As mulheres são as campeãs de insônia. E aí, por que vocês acham que são, né? Porque a gente tem várias preocupações, a gente é mais emocional. Então a gente se atrela à preocupação mais do que o homem, porque o homem, digamos, ele pode ter uma preocupação, mas tipo, ele sai do trabalho e ele consegue desligar aquilo ali. Claro que tem homens que estão já estressados e não conseguem, porque o termo estresse significa não conseguir relaxar. É quando eu não consigo parar o processo de tensão. Perla, seja bem-vinda. Então, o homem, quando estressado, sim, ele vai repercutir no sono, né? Mas as mulheres, em função de filhos, preocupação com a casa, com o trabalho, com várias jornadas que ela faz, elas são as campeãs de insônia. E existem dois tipos de insônia, né? A insônia primária, que é a insônia que é difícil começar a dormir. Essa insônia normalmente está ligada à mulher que tem várias preocupações, no sentido, ela, digamos,
deita na cama, mas ela ainda não está lá, né? Ela ainda está resolvendo coisas, ela ainda está pensando, sei lá, na limpeza, no acordar cedo, nisso, naquilo, um monte de coisa. Então, essa é a insônia primária, quando é difícil começar a dormir. E a gente vai falar sobre ajeitar quarto, essas coisas todas que pode ajudar muito. E existe a insônia secundária. A insônia secundária é aquela que você dorme, deita e dorme que está cansado, mas acorda durante a noite. E a gente também vai falar sobre algumas coisas, Rose, seja bem-vinda, sobre algumas coisas que afetam e por que você acorda muitas vezes à noite. Então eu vou dar uma série de dicas, espero que eu não demore muito, mas são várias dicas, eu quero falar sobre elas, quero a participação de vocês, para que possa render de uma forma legal essa live, no sentido de ser produtiva para todo mundo, porque assim, ó, mesmo que eu durma, se eu dormir melhor, é melhor para minha saúde. Tá? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar é emendando um pouquinho da live passada, quando eu estava falando sobre os processos. Ângela, seja bem-vinda. Quando eu estava falando na live passada sobre alimentação, e ontem eu fiz um vídeo sobre a parte de digestão. Então, se não viram um vídeo de ontem, para vocês entenderem melhor, eu mostrei umas tabelas. Mas uma das coisas que é importante vocês, oi Ângela, para vocês entenderem é, frutas, por exemplo, quando a gente come, claro que tem algumas que vão ser mais rápidas, porque a gente mastigou, mas de maneira geral, elas levam 1 hora para ser digerida no estômago, 1 hora no intestino delgado e 1 hora no intestino grosso. Já verduras, legumes, saladas, essas coisas vão levar 2 horas no estômago, 2 horas no intestino delgado e 2 horas no intestino grosso. Isso é uma visão Ayurveda, tá? Não é... porque a maioria, eu estava pesquisando, a maioria dos sites, quando fala em tempo de digestão, fala só de estômago, né? Não fala todo o trato digestivo. E os cereais, tipo pão, as bolachinhas tudo, as batatas, os amidos, todos os cereais, né? Eles levam 18 horas, 18 horas. Então, daqui a pouco tem gente comendo e indo deitar, e a hora que o corpo se recupera, tem saúde, é naquela hora que você está dormindo e não está digerindo. Porque se você come uma janta pesada e vai dormir, você passa a noite digerindo. E, por exemplo, da 1 às 3 da manhã é o horário de limpeza do órgão fígado. Então, se você bebeu álcool, se você comeu pesado, se você comeu cereais ou coisa parecida de noite, você vai passar a noite tendo... digamos, vai estar movendo na cama, não vai estar se curando, né? Então é importante, Regina, seja bem-vinda, Adriana também, olá. Então, assim, como é importante que a gente cuide ou preste atenção no processo de alimentação para que a gente possa dormir bem. Então, eu sugeriria que, não é só uma sugestão minha, do que eu estava vendo, né? Oi, Simone, seja bem-vinda. Eu sugiro, então, que você tenha, então, que tá no vídeo de ontem também, você tenha frutas de manhã, de repente, ou suco verde, ou coisa do gênero, na hora do almoço. Então você vai comer, sei lá, se tu quer comer um macarrão, coisa assim, tudo que puder ser integral é melhor, né? Tudo que puder ser alimentação viva é melhor. E aí chega de noite, não vai para uma sopa, vai para uma salada, vai para alguma coisa leve, porque daí o que acontece? Quando você vai dormir, você tem um tempo que o teu organismo não precisa ficar digerindo. E assim, ó, uma das maiores loucuras é você ficar comendo, beliscando o dia todo, quer dizer, teu corpo nunca consegue parar de ficar digerindo. Então isso é uma das coisas que afeta muito a maior parte da população, que é essas histórias de comer em 3 em 3 horas, ou ficar pegando bolachinha, essas coisas tudo, que leva muito tempo para digerir e você não tem um descanso, porque teu corpo está trabalhando de noite quando ele tinha que estar descansando. Mas vamos às dicas, que tem muitas dicas. Essa é só uma. Vamos lá. Respeite o horário de dormir. Uma das coisas que eu vi em vários sites, principalmente aqui na Inglaterra, é que você precisa criar rotinas. Todo o nosso organismo se acostuma com rotinas. Quem tem a rotina, criou o hábito de escovar o dente, vai escovar o dente. Se não escovar, vai estranhar. Escovo depois da refeição, ou antes da refeição, ou quando me levanto, ou se escovo o cabelo, ou se lavo o cabelo, sei lá, 1, 2, 3, 5 vezes por semana, todos os dias. São hábitos, nós criamos hábitos e esses hábitos a gente não tem trabalho de tê-los. Então, a sugestão que se tem, né, como dica para dormir é: crie um horário para dormir e um horário para levantar.
E aí eu vi diferentes, tive um curso também sobre o dormir, um curso online, mas um curso sobre dormir e tudo mais. E a pessoa que estava dando curso, ele é um executivo, e isso, ele dá esse curso para executivos, e a questão de horas de dormir é que é discutível. O que ele coloca é que qualidade de dormir é mais importante que tempo na cama, tá? Primeiro ponto. O nosso organismo precisa pelo menos umas 8 horas para realmente relaxar e se recuperar. Não quer dizer que se você não tem 8 horas, tem 6 horas para dormir, não possa o teu organismo se adaptar a isso. Pode, tá? Então, de 6 a 9 horas seria o tempo ideal. Você vai fazer o seu ideal dentro da sua possibilidade. Agora, na sugestão que eu comecei a falar experimenta ter um horário para ir dormir e um horário para levantar. Mesmo que você tenha, sei lá, por um acaso, não tido uma boa noite, ou ter ido dormir um pouco mais tarde, procura continuar levantando na mesma hora e indo para a cama na mesma hora. Se você fizer isso, se você conseguir fazer isso, o seu organismo cria um hábito, que nem eu falei, escovar dente, tomar banho, comer e tudo mais, que aquela hora é a hora de dormir. Inclusive, uma das sugestões que eu vi em mais de um site é, se você se acostuma a ir dormir com um pijama, uma camisola, pelado, não importa, mas um jeito. Ai, Cati Carla, ui. Não, eu achei que era outra Cati. Se você se acostuma a ter uma roupa de dormir, o seu cérebro entende que eu coloco aquela roupa, hora de dormir, tá? Então, existem hábitos que a gente pode criar para dormir, que você está condicionando o seu corpo a ter sono, e querer ir dormir e ter mais facilidade de dormir, tá bom? Essa é uma dica. Segunda dica. E só para terminar nesse contexto, vá para a cama quando estiver com sono. Se você estiver muito acordada, faz primeiro um relaxamento. Oi, Nataliana, faz uma meditação, faz alguma coisa. Essa semana eu vou estar dando vários exercícios pequenos, são vídeos de 2, 3 minutos que eu estou gravando. Até depois eu tenho que explicar para vocês, vou estar fora, então por isso eu vou ter vídeos pequenininhos. Mas a ideia é pequenos exercícios para que você comece a gerar relaxamento suficiente para dormir, tá bom? Oi, Juliana, seja bem-vinda. Então, vá para a cama com sono. Se não está com sono, crie alguma coisa antes de dormir. Boa noite. Reni, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Desligue aparelhos de TV, celular, tablet, todos esses eletrônicos 1 hora antes de dormir. Milene, mas eu gosto de ficar até a última hora com o telefone. Oi, Marlene. Sim, você gosta, mas não que seja bom para você dormir. O que foi estudado é que esses aparelhos eletrônicos, TV, celular e tudo mais, tem o que se chama de blue light, que é uma luz mais azulada que desperta muito o cérebro. A comunicação é dia, tá? Essa é a comunicação. Cleide, seja bem-vinda. Então, você desligar 1 hora antes e fazer com que a sua retina, a pineal, tudo mais, entenda que é mais noite e não tá claro como dia. Oi, Fernando. É bastante importante, vai fazer com que o teu cérebro comece a desligar. Então, se sugere, deixa uma luz de abajur ligada, de repente vai ler livro físico, não no tablet ou no celular. Então, se você 1 hora antes se desligar dessas coisas eletrônicas, mas eu não consigo, tá, então meia hora antes, 15 minutos, depois tu aumenta para 20, 30, 40, 50, 60 minutos. A gente tem que cuidar de não ser escravos, porque a maioria das pessoas está levando para cama esses aparelhos eletrônicos e aí tá cansado, os olhos estão vermelhos e aí ela vai desligar e tentar dormir. Só que assim, o cérebro tá ainda a mil, porque para ele aquela luz ainda era dia. Então, 1 hora antes é melhor desligar os eletrônicos para você se preparar para dormir. Nem sempre é possível, mas sendo possível, faça isso, porque vai fazer diferença no seu sono. Eu não posso, eu trabalho até a última hora, ou eu tenho que estar no Facebook, ou eu tenho que não. Então tá. Então existe óculos, uns óculos amarelos que filtram totalmente a blue light, não só dos aparelhos eletrônicos, mas se tiver, sei lá, da luz que você usa, porque é fluorescente ou coisa parecida. Então esses óculos tiram esse excesso de luz e aí você não vai estar, pelo menos com isso, prejudicando você para dormir. Tá? Mas sei que tem muita gente que vai dizer, não, eu não vou deixar meu celular.
o sono é seu, né? Então, tudo que eu tô fazendo são dar dicas. Se você vai fazer alguma delas, é problema seu, porque é o seu sono. Eu tô dando as dicas, né? A ideia é ajudar. Agora, quem tem que fazer é você ou não, né? Se diz muito a questão de ler antes de dormir. Eu sei que o brasileiro não é acostumado a dormir. Ivete, seja bem-vinda. Lúcia também seja bem-vinda. Lúcia Terezinha. Só que o ler livro físico faz com que, claro, não vai pegar coisa de terror ou coisa parecida, mas você lê um livro físico normalmente vai acalmando, porque você vai raciocinando, vai trazendo informação. É um processo que é mais cansativo no sentido, de maneira geral, a gente vai baixando a guarda. E aí, claro, Fernando Max, seja bem-vindo também. Uma das coisas que eu acho importante é que você entenda que o quarto e a cama deveriam ser só para dormir e fazer sexo. Sexo ainda pode ser feito em outros lugares, mas o dormir, tipo assim, condicionar a sua cama não para ficar no celular, não para trabalhar, não para discutir o dia ou conversar, não para ficar até lendo, coisa parecida. Você pode fazer algum exercício mais relaxante na cama ou para despertar na cama ainda, de algumas alongamentos de yoga, coisa do gênero. Mas lembre que quanto mais você condicionar a cama ao dormir, mais automático, que nem eu falei antes em hábitos, mais automático você vai chegar na cama e vai ter vontade de dormir. Então é uma coisa interessante você começar a linkar, a criar um gatilho, né? Tipo, tô na cama, já dou uma relaxada, já olho pra cama e dá sono, entendeu? Mas vai acontecer isso se você não estiver trabalhando na cama, mexendo em celular na cama e mexendo em outras coisas. A Ângela tá dizendo: há anos os livros são meus soníferos. Ela acha rapidamente. É muita gente, eu acho que até o brasileiro tem essa tendência de achar, me dá sono, tá, mas então aproveita, né? Se livro dá sono, aproveita. Alguns livros, já aconteceu isso comigo, deve ter acontecido contigo também, Ângela, que às vezes a gente tem vontade de devorar ele, né? Então, claro, às vezes até tira um pouco do sono, mas não é o normal. O normal é que a gente relaxa, até sonha com aquilo ali e é interessante, tá? Bom, aí agora eu vou estar falando sobre preparar o quarto, tá? E tudo isso são sugestões, não são obrigações, mas são coisas estudadas. Eu olhei não só nos sites brasileiros, quanto aqui europeus, né? No sentido de estar falando em inglês. Americanos também tem muita coisa, porque o americano tem também muito problema de obesidade e sono, né? O mundo inteiro tem, 20% no mundo tem problema de insônia, mas lembrando quem não estava no começo da live, nos brasileiros 80% tem problemas com insônia, tá? 80%. Claro, de níveis diferentes, né? Para vocês terem uma noção, tem 70 tipos de distúrbios do sono. Então, 70 tipos é tipo pra caramba, né? Não vou nem listar eles, mas como eu falei antes, para quem não estava também, existem basicamente dois tipos de insônia: a primária, que é a dificuldade de começar a dormir, a secundária, que é acordar no meio da noite. Tem gente que tem uma, ou a outra, ou as duas. E aí tem, às vezes, a apneia, que é as questões respiratórias, tem a questão de pesadelos, de ansiedade, e aí várias coisas. Mas vamos lá agora falando então sobre preparar o nosso sono no nosso quarto. Uma das primeiras coisas é temperatura. Foi estudado que quando o teu corpo está um pouquinho mais, não é com frio, tá? Frio gera tensão, mas não é com calor também. Porque o fresquinho faz com que aumente a circulação e o teu corpo se adapte no sentido de o processo de limpeza que ele precisa fazer, de se restabelecer, dos ciclos circadianos, que é de hora e meia, para que você se restabeleça. Então, de 18 graus a 21 graus centígrados, a temperatura de um quarto é ideal. Aqui é interessante porque aqui nos hospitais tem aviso: para dormir, deixe a temperatura do seu quarto 21 graus. No hospital tem cartaz aqui. Principalmente as pessoas de idade que têm mais dificuldade tem mais insônia, né? Tem dificuldade de dormir sono completo. Uma das coisas que eles colocam é qual é a temperatura do seu ambiente, né? Porque muita gente acha, não, vou botar quentinho que eu fico aconchegada. Não, é melhor que o ambiente esteja friozinho e aí você se aconchegue com uma coberta, porque se você sentir calor, principalmente para quem está em menopausa, que vai sentir calorão, tirar a coberta. Sandra, seja bem-vinda. Terezinha Silva, seja bem-vinda também. Então, a temperatura do quarto é uma das coisas que é interessante, como no Brasil eu já tinha falado antes,
No Brasil tá quente, ligue o ventilador. Eu vou falar sobre ruídos brancos, ventilador, ar-condicionado. São ruídos brancos, quer dizer, eles não atrapalham o teu sono, já foi estudado isso. Segunda coisa, ajuste a iluminação. Quanto mais escuro um quarto, melhor. Se puder botar black lights nas janelas, no sentido de deixar bem escuro, evite qualquer luz, mesmo aquela luzinha vermelhinha de aparelho eletrônico, ela vai, na noite, no escuro, ela vai iluminar e pode manter o teu cérebro em atividade desnecessária. Terezinha, aqui é noite já, então boa tarde para você, boa noite para mim. Porque aqui já são 10 para as 9 da noite. Por enquanto é 2 horas de fuso horário, depois quando voltar o horário vai ser 4 horas de diferença. Então, assim, toda e qualquer forma de luz faz com que o teu cérebro entenda que tem luz e que não necessariamente você vai precisar dormir profundamente, né? Como se estivesse meio acordado. E quanto maior a quantidade de luz, aí para a tua melatonina. E a melatonina é o hormônio do dormir. Tanto que hoje, até de repente dou uma comentada agora, a melatonina é um dos remédios que você não precisa prescrição médica, tem muita gente tomando, porque a melatonina é o hormônio para dormir. Então eu acho que a gente tem que ter, claro, certos cuidados de sair tomando remédio. Eu vou estar sugerindo depois alimentos que geram melatonina, como a banana, a cereja e tudo mais, que daí é uma via natural de ter melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Mas ter luz, mesmo que seja fraquinha, não é saudável. Eu vou estar falando, por exemplo, tem vídeos de relaxamento, hipnose para dormir, coisa parecida, são muito bons, mas você não vai ficar olhando aquelas imagens. Então vira, de repente, o telefone para baixo e só escuta essa meditação ou hipnose para dormir, coisa parecida, que é interessante, é relaxante para quem precisa. Acordei na noite, não estou dormindo, bota uma coisa dessas e vai descansar. Obrigado pelos joinhas. Então, a luz é uma das coisas que atrapalha muito o sono, tá? Mesmo que tu diga, não, mas eu durmo com qualquer luz. Não profundamente, porque teu cérebro está dizendo, olha, tem luz, é dia, daqui a pouco tem que acordar. Lúcia, olá querida, para você também, Lúcia. Vamos lá. Remova ruídos, né? Existe então o ruído branco que eu falei, ventilador, ar-condicionado e tudo mais, mas barulhos, tem gente que diz, não, eu durmo com TV, né? Eu durmo com música. Eu acho que dependendo da música vai fazer você ficar pensando. Então, se é uma música de natureza, de chuvinha, existem apps que você pode botar no celular que ajudam, são sons para dormir, é uma coisa. A gente vai chamar isso de ruído branco, é uma coisa que não atrapalha. Agora, se é uma música conhecida, é um vaneirão, é um hip hop, um sei lá o que, por mais que você goste, não são músicas que vão fazer com que você relaxe. Então, cuidado com esses ruídos. Mas eu tenho um marido que ronca, ou eu ronco e acordo com o meu próprio ronco. Então, tem tampões pro ouvido, aqueles tampões que você usa também para piscina para não entrar água. E tampões pode ser uma boa ideia, certo? Para você simplesmente abafar outros sons e conseguir dormir bem. Tá? Mas é importante cuidar ruídos e sons. Às vezes a gente tá num prédio, eu mesmo morei num prédio aí no Brasil, que a gente escutava as discussões do vizinho, que ele olhava na TV e coisa parecida. Então, às vezes, botar um tampão é importante, da mesma forma que às vezes eu não consigo escurecer totalmente meu quarto, aquelas máscaras de dormir, tem que ver uma que não aperte muito os olhos, senão seus olhos acordam inchados, mas que tape a luz, né, é importante, porque esse descanso de olhos, de ouvidos e tudo mais, ele vai fazer diferença pro teu humor no outro dia. Tá? Então, tem uma pensada como é que vocês podem fazer para ser saudável para vocês. Mantenha o corpo confortável. E aí a gente vai estar falando sobre colchão. O colchão, eu acho que existem especialistas, então não sou uma especialista. Eu acho que você pode ir numa loja, mas que você não compre naquela loja, mas que você... nas lojas de colchão, por exemplo, de camas, eles vão te explicar qual é a densidade que você precisa, por que você precisa dessa densidade, que tipo de colchão tem, e mesmo que você não queira comprar lá, porque, sei lá, é o triplo do preço de uma loja qualquer outra, né? Então, pelo menos vai se informar qual é o colchão que é bom para você. Experimente os colchões antes de comprar, tá? Eu tenho um amigo até aqui, porque as coisas aqui não são tão caras, né?
e ele já tá no quarto colchão agora que ele acertou. Porque ele foi comprando porque é bom, mas ele não experimentava. Então eu chegava na casa dele e aí ele tinha insônia que ele dizia, não, é bom, mas não pra mim, né? E aí no quarto que ele foi, ele experimentou num hotel, um hotel que ele foi dormir, e ele disse, pá, mas esse colchão foi muito bom. Daí ele pegou a marca do colchão e comprou, e agora tá feliz com o colchão dele. Então experimentem, não saiam comprando colchão só porque o vendedor disse que aquele é o melhor. Não, deita mesmo, deita, experimenta, vê como é que fica, porque, oi Yara, uma das coisas que eu notei é o seguinte, algumas pessoas se adaptam em colchão duro, algumas precisam um pouco mais mole. Muito mole, a coluna fica mais encurvada, né? Muito duro, se eu tenho tensão, às vezes eu demoro muito para relaxar ali. Então, tipo assim, você precisa experimentar o colchão. E aí vem, segunda etapa, travesseiros. Não durmam com 2, 3, 4 travesseiros. Aqui é muito comum ter 4 travesseiros para as pessoas dormirem. Elas dormem com o pescoço todo torto, ou aqui bem para cima, tipo assim, dorme de barriga para cima, e daí tem... O pescoço já tá para baixo por causa do celular, né? Daí bota 3, 4 travesseiros e elas têm... Aqui tem problema... 80% das pessoas têm problema de cervical aqui. Oi, Karina, seja bem-vinda. Então, um dos problemas de cervical aqui é o número de travesseiros que eles têm. Bom é que você tenha um que se adapte, que tenha uma densidade, tipo aqueles da NASA, que a gente chama, né? Que a tua cabeça vai afundar, mas não que ela vai ficar torta aqui assim, e nem aqui assim. Tem, tipo, o travesseiro não é alto demais e nem baixo demais. E aí vamos falar já em postura de dormir. Depois eu até vou mostrar uma das figurinhas para dormir, mas a postura de dormir que foi estudada, que é a melhor, seria entre a barriga para cima, que daí não vai causar rugas no seu rosto. É bom, de maneira geral, barriga para cima. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de dormir de barriga para cima, e se você tiver qualquer problema respiratório, a tendência é roncar. Então, foi estudado que acaba sendo melhor dormir de lado. Então, cabecinha no travesseiro, de lado. Uma sugestão que eu dou daqui a pouco é abraçar um travesseiro e no joelho botar um travesseiro. Tá deitado de lado, o joelho que tá de cima vai estar apoiado também no travesseiro. Daí a tua coluna tá toda retinha. Então, eu vou dizer que você começar a dormir assim é muito bom, mas a tendência da gente é se mover. Então, de manhã você talvez não tenha mais travesseiros à volta. Mas para começar a dormir pode ser bem interessante, porque vai dar um relaxamento na coluna, ela vai estar alinhada, a cervical vai estar alinhada, e você pode dormir bem melhor, tá? E aí vem uma outra coisa que ainda é dentro desse item conforto para dormir, que é a questão de pijama, camisola, melhor ainda pelado. Para as mulheres é muito importante dormir sem calcinha. Ah, mas meu marido vai me atucanar. Bom, então vamos conversar com o marido sobre isso, mas o que acontece? Muita gente que simplesmente pega uma roupa velha e bota. O teu cérebro não vê isso como roupa de dormir. Parece engraçado, né? Mas quando você tem uma roupa para dormir, você condiciona seu corpo. Quando você bota aquela roupinha, você já começa a relaxar. Débora, seja bem-vinda. Então, ter uma camisolinha, um pijaminha, alguma coisa que esteja para dormir é importante. Quanto menos roupa, mais saudável, mais a tua pele vai respirar. As mulheres usam muita calça no Brasil. A calça simplesmente ela é um tampão, não deixa você respirar aquelas partes de baixo, que são importantes de respirar para não dar fungo e tudo mais. Então, dormir sem calcinha seria bastante importante para as mulheres. Mas, claro, tem gente que não vai dormir, tem gente, por exemplo, que dorme de sutiã, que é outra coisa que teria que dar um descanso para essa parte aqui, assim, até para não entupir gânglios e tudo mais. Dormir sem sutiã. Mas eu entendo que tem gente que diz, não, de jeito nenhum, não posso ficar sem sutiã para dormir, ou sem calcinha para dormir, ou sei, tá, tudo bem, eu tô dando a sugestão, isso é bom para vocês vão fazer se quiserem. O que eu digo é, não aceite como certo, teste. Experimente dormir sem sutiã, experimente dormir sem calcinha, experimente dormir pelado em algum momento. Pode ser muito bom. Agora entendo que tem circunstâncias de, não durmo sozinha no quarto, não sei o que lá, papapá. Então tá. Daí é a sua vida em particular, não que isso não seja saudável, mas vai te trazer problemas, então tá, não faça. Mas o conforto para dormir, colchão, travesseiro, cobertas que não sejam nem muito pesadas, né, que respirem, de preferência cobertas mais de algodão, coisas não tão sintéticas, é mais saudável. Então experimente coisas que sejam saudáveis para você, tá?
Você pode usar, por exemplo, aromaterapia. Eu vi em vários sites e tudo mais a questão do lavanda, né? Óleo de lavanda. Mas poderia ser de camomila, poderia ser qualquer digestivo como hortelã, um que você goste, é claro, né? E se você tem dificuldade de respirar, por exemplo, flor de laranjeira, o neori, é muito bom. E o que você pode fazer? É botar num algodãozinho, pingar num algodãozinho e botar dentro do seu travesseiro ali assim, dentro da fronha, porque você vai inalar isso e isso vai ajudar você dormir, você acalmar. A lavanda é a mais falada de todos e ela realmente é antialérgica, ela é boa para respiração, ela é boa para acalmar, para estresse, para uma série de coisas. Você pode fazer isso também. Existe no Brasil, aqui não é tão comum, mas no Brasil é bem comum, sprays que você espreia nas cobertas de cama para relaxamento. Então tem para sono, tem para alergia, tem para uma série de coisas. Também você pode esprear, não é deixar um monte de cheiro, mas deixar um cheirinho no ambiente, coisa parecida, porque pela aromaterapia, né? Quando a gente cheira, obrigado pelos coraçõezinhos, pelas curtidas e tudo mais, para mim é importante. Muito obrigada, Karina. O que é importante? Quando você inala, essa informação que vem do inalado, do nariz, vai direto para o cérebro. Tá? Ela não é analisada direto, ela vai direto para o cérebro. Obrigada. Então, você simplesmente ter aromas no ambiente é bem bom. Pode ser incenso? Tem muita gente que não gosta de incenso, tá? Na minha época que eu trabalhava no Brasil como terapeuta, eu gosto muito de incenso, mas algumas pessoas que têm problemas respiratórios não gostam por causa da fumaça. Então, pode ser sprays mesmo, né? Pode ser aqueles difusores também, que vão ajudar nessa aromatização. Sally, seja bem-vinda também. E vamos lá. Uma outra dica que é importante, você ter papel e lápis do lado da cama, tipo no criado mudo, porque é comum, às vezes, tipo assim, lembrei disso, eu não posso esquecer, e aí ficar com essa preocupação na cabeça. Então é mais fácil tu ter um papel ali do lado, anotar, rapidamente, assim, sei lá, comprar banana amanhã. Né? Alguma coisa que estava na tua cabeça e diz, não posso esquecer de comprar banana. Então tá, anota no papelzinho ali, mesmo que fique meio mal anotado, mas tipo assim, tira da cabeça para poder dormir, tá? Às vezes a gente precisa fazer esse balanço de tipo assim, foi bom meu dia, faltou isso, deixa anotado. Então, se eu tenho essa preparação antes de ir para a cama, de anotar o que eu tenho que fazer no outro dia, não só o meu outro dia vai estar mais organizado, como quando eu chegar na cama eu não tenho que ficar pensando nessas coisas. Eu tenho, tipo assim, como relaxar, porque já está programado o meu dia. Né? Inclusive, eu fiz um curso do Moving Up, que uma das coisas que eles colocam é exatamente isso, né? Organize seu dia, as tarefas mais importantes, as principais, já de noite, porque daí no outro dia você já está direcionado e a potencialidade de você realizar aquilo ali é muito maior. Então, preocupações que você tem, bota nesse papel ali assim e pensa, bom, tá ali, eu não vou esquecer, agora eu posso relaxar, tá? Que isso é uma dica bem importante. Eu vou colocar uma coisa que é discutível, porque eu vi diferentes approaches, né, diferentes ideias sobre isso, mas eu acho que é interessante saber. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Do quê? Tirar um cochilo de tarde. Andréia, seja bem-vinda. Tem gente que é contra e diz, não, se você dormir de tarde, você não vai dormir de noite. Não, a ideia de dormir de tarde é 20 a 30 minutos, botar despertador para acordar, só para dar uma recuperada no organismo. Principalmente quando a gente tem mais idade, ou principalmente quando não tem boas noites, às vezes essa horinha depois do almoço de você dar uma descansada pode ser muito boa para descansar, muito boa para relaxar. Então pense a respeito. Agora tem outros lugares que diz, não durma durante o dia para estar cansado o suficiente para dormir à noite. Eu acho que se eu estou passando uma época de muito estresse e tudo mais, e minhas noites não estão sendo boas, eu preciso recuperar um pouco a atenção. Então, bota para despertar só para dar uma descansada durante o dia, 20 a 30 minutos, não é duas, porque realmente se você dormir 2, 3 horas, tipo a tarde toda, você vai ter dificuldade de dormir à noite. Tem gente que dorme muito bem e não tem essa dificuldade, mas quem tá com problema de insônia pode ter. Então é uma opção isso, mas o sono não deve ser longo, tá? Isso que é o mais importante entender. Fazer exercícios, mas não antes de dormir, tá? Fazer exercícios de manhã, de dia, caminhar, yoga,
respiratórios, correr, nadar, o que tu quiser de atividade física, vai metabolizar, vai mexer em hormônios, vai gerar dopamina, vai gerar várias coisas. E quando chegar na hora de dormir, não só você tá mais pronto, cansado para dormir, mas muita limpeza e digestão vai ter sido feita para o seu sono, então, estar solto ou livre para dormir. Irene, seja bem-vinda. Então, exercício de maneira geral. Yoga, yoga relaxa. Sim, yoga relaxa, você pode fazer de noite, mas assim, 2 horas antes de dormir, não na hora de dormir. Existem algumas posturas de alongamento que até você pode fazer na cama, tipo, botar as pernas para cima, esticar as costas, braços, essas coisas sim podem te ajudar a preparar para dormir. Tá? Mas na verdade não faça exercício de nenhum tipo mais intenso antes de dormir, porque a tendência é acordar. Mara, seja bem-vinda. Agora, lembrando, Maristela, seja bem-vinda também. Lembrando que existem pessoas que são mais atletas e elas reportam que fazer exercícios ou correr antes de dormir para elas faz bem. Então, existem, claro, exceções. Assim, eu sou mais sedentária, vou começar a fazer exercício e não faça antes de dormir. Faça de manhã, faça começo da tarde, mas não faça antes de dormir, tá? Porque a tendência é aumentar a adrenalina. E se você não está acostumado a essa adrenalina, em vez de você dormir, você vai ficar mais desperto. Vamos lá. Evite tomar café 4 a 6 horas antes de dormir. Rita, seja bem-vinda. Como assim, mulher? Eu adoro meu café. Então, toma um descafeinado. Chá preto, café, Coca-Cola, energéticos, são excitantes. A pessoa diz, não, mas eu tomei o café e o café vai estar entrando em circulação e tudo mais 4 horas depois que você bebe ele. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa bebe o café da noite, um cafezinho, e vai dormir, e ele fragmenta, ele corta o seu sono. E é o café, a pessoa às vezes não liga que é o café, mas é o café. E mesmo descafeinado, vai ter um pouco de cafeína. Oi, Ana, seja bem-vinda. Então, cuidado com tomar café à noite, tá? O chocolate, apesar de ser um pouco excitante, digamos assim, como ele tem gordura e tudo mais, ele até não corta o sono. Mas o café e álcool, tá? E pessoas, mas o vinho me ajuda, não sei o que lá. Não, mas café e álcool fragmentam o seu sono. O álcool por causa do fígado é umas 3 da manhã, que vai precisar metabolizar esse álcool, então vai ter a tendência a te despertar. E o café porque vai sendo secretado na circulação e a tendência também é fragmentar, é cortar o seu sono, tá? Então, não se tomaria nenhuma bebida mais energética 4 horas antes de dormir. Algumas pessoas, eu já vi em alguns sites e médicos falando que às vezes, se é um café mais forte, 6 horas ainda fica atuando. Então, você tomar café de manhã, depois do almoço, porque você precisa ficar acordado nas próximas horas, tudo bem. Tanto que existe naquele mesmo curso que eu falei para vocês do Moving Up, uma dica muitas vezes que eles fazem é o seguinte: você precisa dar uma descansada, tá? Mas você precisa acordar bem ativo. Então, antes de deitar, você toma um shot de café, quer dizer, um café expresso forte, toma e vai dormir. Bota para despertar 30 minutos depois, 20 ou 30 minutos depois. 20 ou 30 minutos depois, a primeira parte do café já está indo para a circulação. Então, quando você acorda, digamos assim, tirei uma sesta, tomei o café antes, dormi meia hora e agora eu preciso acordar. Esse café vai estar começando a fazer efeito nas próximas 4 horas. Então, é uma dica se eu preciso estar ativa, mas não para dormir, entende? Se eu preciso acordar, ficar acordada por um tempo, certo? Então, tem que cuidar muito com essa questão das bebidas, porque algumas pessoas têm o vício, né? O hábito. Chimarrão, boa pergunta, Irene. Andréa Mello, seja bem-vinda também. Chimarrão, há muita controvérsia, tá? Como o chimarrão você tá tomando é uma erva e vai ser um chá super forte, ele não é que nem chá verde, que é ativante, ou chá preto, que tem cafeína, ou café, ou Coca-Cola, coisa parecida. Então, ele não vai ativar tanto. Mas eu vou dizer, não tome muito perto da hora de dormir.
Tome ali a volta, ou antes da janta, por exemplo, que é um bom digestivo, ou logo após a janta, mas não para dormir, tá? Até porque um excesso de água ou chás ou coisa parecida, você vai precisar dar um tempo para isso, não precisar ir no banheiro no meio da noite, né? Para isso ser evacuado. De maneira geral, vou te citar alguns chás depois, mas de maneira geral, qualquer chá, e o chimarrão entra nessa categoria, são bons, todos os digestivos são bons para o corpo relaxar e dormir. A questão às vezes é o excesso, né? Então tem que cuidar um pouco com o excesso. Vamos lá. Uma das coisas que se coloca muito é a questão de quando despertar o relógio não ficar dando 5 minutos. Todo mundo gosta de dar esses 5 minutos, tipo assim, já boto um pouquinho mais cedo para mim ficar mais 5 minutos, coisa parecida. A questão é que você fica mais, dá aquela acordada e depois mais 5 minutos, dá aquela acordada, mais 5 minutos, e a tendência é ficar com muito mais sono do que quando desperta, levanta, se espreguiça, abre a janela, e aí você realmente vai acordar e tá pronta para o dia. Esses 5 minutos que você faz dando, ele pode gerar muito cansaço, uma sensação assim de exaustão, sabe? Então, o melhor é bota para despertar e deixa longe de você. Claro, às vezes eu durmo com outras pessoas no quarto que não precisam acordar aquela hora, então vou ter que ter o telefone, o relógio, o despertador perto de mim. Mas o bom é despertou, levanta. Esse é o bom, tá? Esse é o correto. Boa dica para ficar ativa. Sim, para ficar ativa é muito boa aquela do café. Então, uma das coisas que eu já falei há muito tempo, quando estava falando de meditação e tudo mais, é a questão de respiração, tá? Existem vários exercícios. Essa semana eu estou postando pequenos vídeos todos os dias sobre algum exercício de preparação para o sono. O primeiro vai ser, na verdade, um resuminho disso que eu falei, né? Um pouquinho diferente, mas é um resuminho. Depois, cada dia tem algum exercício pequeno, básico, para que você faça e experimente o que lhe dá melhor efeito para dormir, tá? Então, respiração eu vou estar falando bastante para lembrar para vocês, Inês, seja bem-vinda, lembrando para vocês que toda vez que eu faço uma respiração mais profunda, que mexe o diafragma, que ela vai lá para o abdômen, a minha respiração, mexe a barriga, eu estou ativando o sistema nervoso parasimpático. O parasimpático é aquele que relaxa teu organismo, prepara para dormir, para relaxar. O simpático, apesar do nome ser simpático, ele te prepara para bater ou correr. Ele é o do estresse, ele é daquele que você está pronto para qualquer coisa. E ele é aquele que você respira só aqui, assim, é do peito para cima. Você não mexe barriga, você não mexe diafragma. Essa respiração curta é a mais comum das pessoas. Há tempos atrás eu fiz alguns vídeos sobre ansiedade, meditação e tudo mais, onde eu falei muito sobre essas questões de respiração. Vocês podem rever novamente. Dilza, seja bem-vinda, guria. Estão todos na minha página, Milene Scott, aqui não é no meu perfil, mas na minha página estão todos os vídeos lá. Ou no YouTube também, que é Milene Scott, tem todos os meus vídeos, são 100 vídeos que tem lá. Então tem uma parte de ansiedade, eu vou estar explicando direitinho essa questão da respiração, mas resumidamente é o seguinte: quando eu respiro curto, eu estou ativando o sistema nervoso simpático, que me deixa pronta para bater, para correr, para me defender, para agir, para tomar uma atitude ou coisa parecida. Então, quando eu faço isso, tá? Pressão alta, tensão, insônia, engordar, porque daí aumenta o cortisol, todo o estresse, e aí eu vou aumentar o cortisol. O cortisol diz para guardar gordura na barriga, né? E quando eu respiro profundamente, que eu mexo a barriga, eu estimulo o sistema parasimpático, que é o que vai relaxar e vai dizer para o cérebro: não, agora você pode digerir, não, agora você pode dormir, não, agora tá tudo bem. E aí você vai bem, vai dormir bem, e dormindo bem você também emagrece, tá? Então é uma coisa que tá tudo muito interligado no nosso corpo. Nelly, seja bem-vinda. Então, exercícios respiratórios são exercícios muito bem-vindos para nos preparar para o sono. Não, eu deito e durmo, Milene, certo? Daí você tem o tipo 2 de insônia, que acorda no meio da noite. Então,
nessa hora que você acordou no meio da noite, em vez de acender luz e ficar esbravejando e dizer, eu tenho que dormir, amanhã eu tenho não sei o que lá, simples. Começa a respirar lenta e profundamente, mexendo a barriga, vai imaginando uma luz entrando, uma luz pequenininha, tipo rosinha, coisa parecida, né? Vai soltando toda tensão, preocupação, papapá. Imagina uma paisagem, imagina alguma coisa. Existe uma técnica que é uma técnica que foi empregada no Exército e na Marinha dos Estados Unidos, que era principalmente nos marinheiros, eles tinham que estar, tipo assim, dormir 2 minutos. Tipo assim, né? 2 minutos tem que dormir, porque tu tem meia hora para dormir e depois você tem plantão. Oi, Liliane, seja bem-vinda. Então, a técnica era simples. Eles faziam sentados, tá? Senta, mas é um treinamento, não é a primeira vez que eles fizeram eles dormirem 2 minutos. Não, eles tinham que preparar o corpo para ter essa questão automática de em 2 minutos dormir. Então, sentados, eles começavam a trabalhar a respiração, imaginar cada parte do corpo relaxando, cada partezinha do corpo relaxando. Depois que eles relaxaram todo o corpo e seguem respirando lenta e profundamente, então eles pensam em uma paisagem, a que mais te agrade. Pode ser praia, pode ser montanha, pode ser floresta, pode ser a casa da avó, não interessa. Você vai pensar numa cena que para você estimula relaxamento, estimula prazer, né? Não um prazer que agita, não é um campo de futebol, não. É um lugar de férias, é um lugar de relaxamento. E aí você tá naquilo ali e deixa desprender toda e qualquer preocupação com aquela cena até você dormir. Então esse é um treinamento que a Marinha e o Exército fazem para a pessoa dormir em 2 minutos, mesmo que seja sentada. Tá? Mas é um treinamento, não é fazer uma vez e tudo vai estar resolvido. Mas, por exemplo, para quem acorda no meio da noite, é um exercício bem interessante. Ela vê aonde que tá tenso, ela respira fundo, ela pensar numa paisagem, ela já tá deitada, já tá escurinha, a tendência de ela voltar a dormir é muito grande. Então fica a dica para vocês. Ouvir música relaxante. Existem vários apps que você pode pegar no celular que tem vários tipos de músicas para relaxar. E você pode misturar alguns sonzinhos de chuva, com trovão para quem gosta, com passarinho. Tem várias opções. Então tem apps que você pode programar. Inclusive existem alguns apps que eu acho muito interessante que controlam como foi seu sono. Quanto você dormiu leve, quanto você dormiu profundamente. Eu tenho alguns, mas eles estão em inglês. Então eu não sei te dizer em português quais que tem. Se alguém sabe de app em português, escreve aí pro pessoal. Eu tenho um que é o ciclo do dormir, mas é Sleeping Cycle, que você coloca ele do lado da tua cama e ele mede pela tua respiração quanto você foi profundo, quantos minutos você dormiu profundamente, quanto foi leve. E eu não sei nem como é que ele faz exatamente isso, mas ele te mostra bem certinho os teus ciclos, a hora que você começou a dormir, onde foi leve, e a hora que você acordou. Então eu acho bem interessante esse tipo de app. Tem vários, tem de saúde, tem que vai medir o teu ciclo de dormir. Então você vai ter uma noção qual é a hora normal que você acorda e tudo. Célia, seja bem-vinda. Então dê uma pensada sobre isso. Vou falar um tema, uma dica que eu tive vendo num site, mais de um site, mas não teve muito engraçado porque teve uma pessoa condenando a dica do médico. Era um médico que estava falando. Eu acho que era o... Ai, qual é o nome? Eu não me lembro qual é o nome dele. É um careca. Ciara, não me lembro dele. Bom, a dica é a seguinte: faça sexo. E se você não tiver um companheiro, faça sozinho sexo. Quer dizer, se masturbe. E é verdade, tá? Você vai ativar vários hormônios e tudo mais. Reduz cortisol, que é o do estresse, né? E ele vai aumentar a oxitocina, que é prazer e relaxamento. E, então, o médico, é um médico falando sobre várias dicas de dormir. E isso é uma verdade, né? Se fazer sexo, se masturbar, se dar prazer, vai realmente aumentar a oxitocina e depois que você dá aquela, né, relaxada, você vai dormir bem, né? Mas aí nos comentários, era um vídeo que eu tava vendo,
nos comentários tinha uma criatura dizendo: não faça isso, isso é do inferno, isso é não sei o que lá, não ensine as pessoas a se masturbarem. Gente, é opção de cada um. Eu vou te dizer que aprender a se dar prazer ajuda muito os companheiros da gente saber o que fazer para nos agradar. A maioria das pessoas, e aí é uma questão mais feminina, inclusive, a maioria das mulheres deixa para alguém fazer isso por elas. E quando elas podiam estar se divertindo há muito tempo sozinhas. Então eu vou dizer para vocês que cada um tem o seu jeito de se dar prazer. Nem sempre precisa ser manipulando ou não sendo manipulado, com alguém ou sem alguém, mas isso é uma dica, isso é uma opção. Se você acha que vai para o inferno com isso, não faça. Mas é uma opção. Fátima, seja bem-vinda. Então, essa é mais uma dica, mas cada um faz o que lhe é permitido, religiosamente falando. Vamos lá. Tentar manter os olhos abertos é um exercício, tá? Existem algumas pessoas que, tipo assim, vão eu tenho que dormir, elas fecham os olhos, ficam tentando dormir. Esse esforço, na verdade, acaba deixando uma ansiedade, daí vem o cortisol, deixa ela mais ansiosa e com mais dificuldade de dormir. Então, assim, não conseguiu, tipo, deitou, não conseguiu dormir, fica com o olho aberto. Vai ter vontade de piscar, fica com o olho aberto. Vai ter vontade de piscar, fica com o olho aberto. Se sentiu cansaço, fecha o olho e vai dormir. Se tá despertando mais, levanta. Não fica na cama quando você tá desperto. Levanta, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, procurando botar um monte de luz. Não pega celular. De noite não é hora de pegar celular, mas faça alguma atividade. Pode ser sentar numa cadeira, pode ser sentar na cama, na beira da cama, e fazer uma pequena meditação, um trabalho de respiração, como eu falei para vocês, ativar o parasimpático, respirando até o abdômen, coisa parecida, pode ajudar você a dormir. Agora, tentar ficar se revirando, fritando na cama, é pior, tá? Gera mais ansiedade, mais cansaço, e às vezes você passa horas fazendo isso. Uma das coisas que eu não vi em outros sites, mas que eu costumo fazer, que eu gosto bastante, é, meio que acordei no meio da noite, com alguma tensão, com alguma ansiedade, que às vezes nem eu sei descrever do que é. Sei lá, meio que me acordei. Talvez eu tenha comido a mais e não devia, sei lá. É fazer sonhos lúcidos. O que é isso? Eu vou pegar e vou pensar, pode ser um lugar, pode ser uma história, pode ser alguém, pode ser uma coisa que já passou, pode ser uma coisa que eu queira passar, e eu vou ficar imaginando, eu vou criar um sonho, eu vou criar uma imagem, uma imaginação de alguma coisa agradável, né, gente? Não, para dormir a gente não pega coisas desagradáveis, alguma coisa agradável, e aí eu fico imaginando, ponho cor naquilo, ponho detalhes, ponho coisas, músicas se eu quiser, cheiro se eu quiser, e eu posso sonhar acordada, né? No sentido, já que eu ainda não dormi, eu posso. E é muito fácil, depois que eu comecei a fazer esse sonho, que eu me desligo. Me desligo e acordo no outro dia, tá? Então, um sonho lúcido também é interessante fazer. Eu já acordei mesmo, então vou sonhar com alguma coisa. Sei lá, eu ganhando na loteria se eu quiser, minhas próximas férias, ou as férias passadas, um momento muito bom, alguma coisa, sei lá. Esse sonho lúcido, essa imaginação criativa, mas lembrem que como você tá para dormir, não é uma coisa muito agitada, né? Não vai imaginar você correndo São Silvestre, ganhando. Então, não, é alguma coisa que te acalme, né? Por favor. Vamos lá. Tomar bebida quente. Então, aí eu vi em sites, principalmente os brasileiros falando, e brasileiro, médico falando, em tomar leite quente com mel, ou com gemada, ou com não sei o que lá. Bom, o leite não é uma coisa bem digestível. Então, se você tomar um leite de arroz com mel quentinho, ele pode te ajudar porque o leite de arroz, ajuda na melatonina. Tudo bem. Agora, o leite de vaca não. Então, o leite de vaca, ele entope rim. Se você tá gripado mais, vai piorar a secreção. Então, o leite eu não recomendaria, tá? E também não tomar, tem gente que toma na cama. Oi, Luiz. De Paula. Quanto tempo eu não te vejo. Então, o leite em si morno, e principalmente na hora da cama, eu não recomendaria.
Mas chás, todos os chás sabe aqueles chás que a gente dá para dor de barriga de bebê? Erva doce, camomila, hortelã, ah, erva cidreira, melissa. Todos esses chazinhos são bons, mas não na hora da cama, porque senão tipo, tu vai levantar para ir no banheiro. Então, uma hora antes, beba a água que você quiser, beba os chás que você quiser. Se quiser um leitinho de arroz, então, adoçado, pode. Um caldinho de sopa, de legumes, só não com carne, não comida, né? Alguma coisa uma hora antes, só no sentido de preparar o organismo para dormir, tudo bem. Mas não na cama, tá? Tem gente que toma água na cama. Tem um copo d'água do lado da cama. Tem um copo d'água ali, caso que você precise, pode ser. Pessoas que têm calorão, essas coisas. Mas lembre que toda vez que você beber um líquido antes de dormir, mais ou menos entre meia hora e uma hora, você vai precisar ir no banheiro. Então você vai acordar, seu organismo vai te acordar para você ir no banheiro. Então pode não ser a melhor dica você tomar qualquer líquido na cama ou na hora de dormir. Uma hora antes, gente, que é melhor, tá? Então a valeriana também, a raiz de valeriana tem uma ação tranquilizante que é bem boa. A lavanda eu já tinha falado, né? É bem boa. Alguns alimentos que ajudam, tá, a dormir. Quer dizer, tu não vai comer e dormir, tá? Mas você pode comer durante o dia, que pode te dar um efeito para dormir. Como, por exemplo, o abacate, a banana. A banana e a cereja têm melatonina, tá? Elas ajudam realmente a dormir. Não é para tomar. Ah, eu vou comer banana na hora de dormir. Não. Algumas horas antes, tá? 2 horas antes. Nem é uma hora antes, 2 horas antes pelo menos, tá? Para que ela saia do estômago quando você for dormir. O cacau, mas aí não vão pegar um monte de chocolate, né? Mas às vezes, em período, seja na menopausa ou menstrual, coisa parecida, o cacau pode ser interessante. Não em quantidades, mas às vezes um tequinho é bom. Maracujá, né? Eles causam bem-estar, né? Os nuts, né? As amêndoas, castanhas e coisa parecida também ajudam. Mas eu não estou dizendo que essas coisas você tem que comer antes de dormir. É comer durante o dia para que produza o que você precisa para o dormir melhor, tá bom? Vamos lá. Algumas pessoas perguntam, que remédio eu posso tomar? Eu não recomendo remédio. Eu tinha falado um pouquinho antes na live da melatonina, que hoje você pode comprar. A melatonina é o hormônio para dormir, mas é que nem eu estava falando. Esses alimentos que eu acabei de falar também produzem. Então, às vezes é melhor. Por exemplo, uma das coisas que está ligado ao sono é a pessoa estar de bem com ela. Então, antidepressivos muitas vezes ajudam, mas não sai tomando o remédio antidepressivo. Por exemplo, o chá de dente de leão é antidepressivo, né? Ele vai estimular a serotonina, a criação, né, de serotonina no teu organismo. Assim como o abacaxi, é muito bom. Ele é bom para digestão, ele produz a serotonina, né? Ele realmente é eficaz, mas não vai fazer isso para dormir. Coma durante o dia, tome durante o dia para preparar para a noite, certo? E aí também tem os antihistamínicos, que são aqueles antialérgicos. Tem gente que usa antialérgico para dormir, porque não precisa receita médica, né? Fernando, seja bem-vindo. Fernanda, desculpe. Então, eu vou dizer para vocês, não saiam tomando remédios químicos, porque vocês vão ter outros efeitos colaterais. Mas esses são remédios que a gente vai olhar e que estão aí, muitas vezes não precisam de receita médica e vai ajudar. Mas eu digo para vocês também, Bonecra. Bonecra é um remédio ou é algo ou alguém, Liliane? Bonecra. Voltando. Então, em vez de vocês pegarem coisas químicas, procurem ver coisas na natureza que pode fazer bem. Existem, por exemplo, muitas vezes chás para dormir bem. Então, é uma mistura de chazinhos que ajudam a dormir, né? Que pode ajudar bastante. Então, tudo tranquilo para vocês até agora? Se tá tudo tranquilo, deem um joinha. Fernanda, obrigada, adoro seus vídeos. Muito obrigada, Fernanda. Fernanda vai ter vários pequenos vídeos essa semana sobre dormir bem. Alguns exercícios para fazer e se experimentar. E são exercícios que você pode fazer não só para dormir. Eu preciso relaxar durante o dia, tive tensão e tudo mais. E aí, coisa. Obrigada, Karina. Já vi que a Karina gostou. Quem mais? Quem mais? Dá joinha ou coraçãozinho aí. Ana.
Tô vendo? Não consigo ver quem é ali, mas tem mais alguém de azulzinho. Não consigo enxergar quem é, mas tudo bem. Então, agora eu vou falar sobre alguns tipos de terapias para o dormir, tá? Existe uma terapia que eu estava pesquisando que eu achei bem interessante, que é um tratamento em clínicas de sono. Ó, a Clarinês, eu acho que era a Gisele, a Fernanda. Você é ótima. Obrigada, Maria Luísa. Jacira, seja bem-vinda também. Muito obrigada, gente. Então, a higiene do sono é usada, é uma técnica, na verdade, é uma reeducação para a pessoa dormir. Amara Martins, oi, tudo bem? Tudo bem. Olá, querida Elisete. Obrigada, Karina. Então, o que acontece nessa higiene do sono? Eles vão, primeiro, estipular situações e coisas para melhorar o sono, a possibilidade de gerar sono na pessoa. Então, eles vão cuidar o dormir calmo, sem barulho e no escuro. Aquelas dicas lá no começo que eu estava dando. São as primeiras coisas que eles vão indicar para a pessoa é modificar o quarto dela para que ela não tenha barulho, para que ela não tenha claridade, que ela possa realmente estar confortável e ter uma boa temperatura. Isso é uma técnica onde, digamos, passa a ser praticamente obrigatório a pessoa cuidar dessas coisas. Criar uma rotina, educar o corpo a ir dormir e acordar na mesma hora. Esse hábito que tu cria no corpo faz com que ele automaticamente sinta sono e a vontade de acordar em mesmos horários. A atividade física são bem importantes e são obrigatórias. Não é atividade física, eu tenho que ir lá para academia marchar. Não, é caminhada, dançar, é alguma coisa que dê prazer, mas que seja atividade física. Comer alimentos leves para o organismo ter tempo de descansar. Se a gente está comendo um monte de coisa, principalmente um monte de cereal, e pior ainda, um monte de carne, o corpo nunca está pronto para se limpar, para se recuperar. Então é básico a pessoa mudar a dieta para dormir bem. Isso é da técnica higiene do sono, tá? Não assistir televisão, celular ou computador antes de dormir, assim, tipo 2 horas antes. Eles já cortam. Eu falo em 1 hora, eles aqui falam 2 horas na higiene do sono. Evitar utilizar cama para qualquer outra atividade que não dormir. Até sexo eles indicam para fazer em outros lugares. Então, isso é um cuidado que eu acho que a maioria das pessoas não tem. A gente usa, às vezes, a cama para tudo. Para discutir a relação, conversar não sei o quê. E é engraçado porque quando você costuma fazer isso, é como eu digo, né? A gente tem hábitos. Então, daqui a pouco eu costumo ir para a cama e falo, amanhã a gente tem que fazer isso. Dou a lista pro marido, discuto com ele alguma coisa, porque eu não quero discutir na frente das crianças, e papapá. Então, eu ancoro na cama isso. Então, eu chego na cama e me vem ideias do que eu tenho que discutir, porque eu criei um hábito para discutir na cama. Oi, Milton, seja bem-vindo. Então, o que acontece? É importante que a gente se dê conta de fazer esses devidos cortes, no sentido assim, cama é para dormir. Eu posso até sentar na beira da cama, fazer um relaxamento ou ler um livro, coisa parecida, mas quando eu deito, não deveria ter nada mais na minha cabeça. Né? Então, direcionar, obrigado pelos coraçãozinhos, Milton, direcionar para relaxar, para dormir na cama é uma das outras, tipo assim, essas que eu citei agora, que eu já tinha falado antes, mas isso é da técnica higiene do sono, tá? Que é feito em clínica do sono mesmo. Então, etapas, porque assim, o que eles... E isso é uma das coisas que eu também vi, eu estava vendo no TED, estava vendo em alguns outros lugares. Hoje, sono não é uma patologia. Quando alguém está com problema de sono, ela não tem uma doença do sono. Tá? Tipo assim, não existem remédios para doenças do sono. Existem comportamentos que precisam ser trabalhados. Então, deixar bem claro isso. As pessoas que têm dificuldade de sono, não existe um remédio. Claro, existem remédios para botar ela a dormir, mas isso não é um tratamento para o processo. Na verdade, isso trata um sintoma, que é a insônia dela. Mas existe um comportamento dessa pessoa que precisa ser modificado. Seja o quanto ela é estressada no processo de vida, o quanto ela não sabe relaxar,
o quanto ela, digamos assim, precisa se colocar de uma forma mais leve, fluida para as coisas, ela fazer uma atividade física, ela comer melhor. Então, é um comportamento que precisa ser mudado para uma pessoa dormir melhor. Não é um remédio que vai resolver, tá? E isso fica bem claro a nível psiquiátrico. Inclusive, se eu tenho um problema de sono, fiz todas essas dicas e nada me ajuda, procura ou um neurologista ou um psiquiatra, que são as pessoas que vão entender melhor do que você precisaria quimicamente. Mas antes disso, precisa tentar mudar o comportamento em relação a como você se prepara para o sono, tá? Algumas pessoas dizem, não, mas eu quero só um remédio. Tá, lembra que o remédio vai apagar a sua mente, mas se você está agitado, se você comeu bastante, todas as coisas que implicam o bom sono, no sentido bioquímico no teu corpo, não serão resolvidas. Então, você não dormindo bem só apagou por causa do remédio, você vai continuar tendo estresse, diabetes, engordar, entende? O remédio não vai resolver o comportamento, ele vai resolver um sintoma. O resto tá ali ainda. Vamos lá. Existe a terapia comportamental, que é a mais usada, né? Que as pessoas. E lembra que são as mulheres as campeões de insônia, a maioria da insônia. Oi, Verinha. A maioria da parte das. Beth, que clicou agora. A maioria das insônias são pré-ocupações, né? São ansiedades que estão ali. Então, as terapias cognitivas, quer dizer, de falar, elas vão estar trabalhando essas ansiedades, elas vão estar ajudando a mulher a fazer, mulher, o homem, mas como a mulher é campeã de insônia, né? Então, ela vai buscar muitas vezes o processo de terapia, porque ela tem mais pré-ocupações, ansiedades emocionais e tudo mais. E ela vai precisar falar sobre isso, porque às vezes o que está faltando para ela é um ouvido que ouça ela simplesmente falar. Não é necessariamente alguém vai resolver o problema dela, mas que ela não vai estar sozinha, ou pelo menos ela vai se escutar falando com o outro, né? Então as terapias podem ser bastante interessantes, as cognitivas que são a da fala, né? A psicoterapia, tem a mindfulness, que seria a mindfulness seria trabalhar com a mente, com relaxamento, com a meditação de maneira geral, onde você aprende a desligar a mente das questões, né? Daquela vozinha que fica incomodando. Existem as terapias que são técnicas de relaxamento, são terapias de relaxamento que são técnicas de relaxar. Para algumas pessoas funciona uma guiada, por exemplo, tem no YouTube, tem audiobooks, tem uma série de coisas que você vai acompanhar, né, um relaxamento. Existem as de consciência mesmo, que nem se faz no yoga, de respirar, de levar essa energia para o corpo todo, de imaginar que você está aterrando, né? Tem vários tipos de relaxamento, cada um muitas vezes gosta mais de um tipo do que do outro, mas é interessante experimentar, gente. Quanto mais você se conhece, menos problemas você vai ter, porque você consegue se perceber antes de alguma coisa virar um problema. E eu acho que é isso que falta para a maioria das pessoas. Tratamentos alternativos, um dos que ajuda bastante é a acupuntura, tá? A acupuntura, de maneira geral, vai trabalhar o que está desequilibrado. Como eu já tinha falado lá no começo da live, na live passada, sobre alimentação, nos vídeos dessa semana, o fato de você estar sempre comendo e coisas que levam às vezes muito tempo para serem digeridas, o teu fígado, que lembra que ele limpa entre 1 e 3 da manhã, das 3 às 6 é pulmão que vai estar limpando. Então, nesses horários, quando você está com esses órgãos sobrecarregados, você vai ter mais insônia. Então, por exemplo, eu tinha falado 10 horas antes de ir para a cama, não tomar nenhum energético e não fumar. Imagina 10 horas antes de dormir não fumar para quem fuma. Mas entenda, toda vez que você fumar um cigarrinho, você anestesia todos os seus brônquios, todos os pelinhos, aqueles que tem para respiração. E então, das 3 às 6 da manhã, eles estão tentando se limpar, porque afinal você passou algumas horas sem fumar e agora eles estão começando a se mexer. Eles saíram da anestesia do cigarro, estão começando a se mexer. Então, muitas vezes, quando vai fazer a acupuntura, você vai trabalhar no meridiano do sistema respiratório, do sistema do fígado, que é de depuração e tudo mais, para ajudar a equilibrar esse sistema. Então, a acupuntura pode ser bem-vinda, não só para a insônia, mas para reequilibrar seu organismo, tá?
Tem a terapia ortomolecular, no Brasil ela ainda é bastante usada, que daí vai trabalhar os desequilíbrios e eles vão manter os níveis de magnésio, eu quero falar sobre magnésio, triptofano, a vitamina B, a niacina, para um reequilíbrio do organismo. E aí o que é interessante? O magnésio que eu estava falando, que é o cloreto de magnésio, ele é excelente para relaxamento do organismo todo. Tomar mais magnésio, né, ou alimentos mais ricos em magnésio, ajuda muito no relaxamento muscular e sono. Além de que magnésio é necessário para que bote o teu cálcio dentro do osso e não nas juntas, que vai se tendo mais idade, vai tendo menor densidade óssea e os médicos simplesmente dão cálcio. E o cálcio que eles dão é de segundo, como é que chama? Não é a fruta em si, né? Ele vai para tuas juntas, resumidamente. Ele vai para tuas juntas. Então, assim, para mim é um grande pecado se dar cálcio para alguém sem estar dando magnésio, vitamina B12 também, para que o ácido fólico, tudo, para que se vá o cálcio dentro do osso. Né? Mas só cálcio você vai estar com as juntas cada vez mais doloridas, mais problemáticas e a osteoporose não vai melhorar. Pode até estabilizar, mas não vai melhorar se não tiver magnésio junto. Então, magnésio é bom para relaxamento da musculatura, para adormecer, para colocar cálcio no lugar certo, né? Não criar pedras ou coisa parecida. Mas aí converse com um bom médico. Bons médicos sabem disso. Os maus vão dar só cálcio. E é sério isso, é sério. Aqueles que são, não, tá com densidade baixa, dá cálcio. Gente, não tratem só com cálcio. Não tratem só com cálcio. A fototerapia, que é feito com um tratamento com luzes, também pode ajudar. Mas aí, claro, vai numa clínica que trabalha com fototerapia, que eles vão estar direcionando para a questão de insônia. Porque a fototerapia se trabalha para vitiligo, para várias coisas, psoríase, para várias coisas, né? Então, uma delas é para insônia. Bom, eu queria falar também de uma posição. Eu falei primeiro da posição de lado. Sônia, seja bem-vinda. Vi a foto da tua filha, muito lindo. Muito bonita, princesa. Eu vou botar uma foto que eles chamam de meio militar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa é a pose meio militar, tá? Então, o que é essa pose meio militar? Essa pose meio militar, ela é uma das recomendadas para dormir. Você tá meio de lado, mas não tá totalmente de bruço, né? Tá ainda com o travesseiro, tem um travesseiro mais baixo, então você tá de lado, mas abre braço, abre uma perna. Então essa também é boa, tá? Essa também é boa. Dizem que a de lado é a melhor. Obrigada pelos joinhas. Mas é interessante, tá? E sim, lembrando que dormir emagrece. Então dormir bem é muito importante. Técnica da Marinha, eu já falei para vocês. Meditar, eu falei. Existem várias posturas de yoga, que são as de alongamento, que são interessantes de fazer para preparar para o sono. Mas vamos fazer um teste agora, gente. Já está quase na hora de eu terminar também. Eu vou começar. Procurem fazer também, me imitar, para vocês sentirem o efeito disso fisicamente, bioquimicamente no organismo de vocês. Comecem a bocejar. Abre bem a boca e respirar, bocejando, gente. Até dá aquele arrepiozinho, assim, sabe? Na coluna de... Sigam bocejando e vocês vão começar a sentir que tudo que você precisa relaxar começa meio que dar um estremecimento e preparando um relaxamento em vocês. É físico isso, é bioquímico isso. Quando você começa a forçar o bocejo, por exemplo, eu tô cansada, mas não tô com sono, não tô conseguindo dormir, começa a bocejar até ter sono. Quem sentiu esse efeito do bocejo, bota eu aí, escreve eu aí que eu quero saber quantos fizeram e tiveram efeito, porque quem fez teve efeito. Então, quem fez e teve efeito, bota eu. Não tô vendo nenhum eu. Vocês bocejaram? Ó, Karina teve eu. Quem mais, gente?
Lembra que bocejar é contagioso, né? Justamente porque o nosso cérebro liga o bocejo a relaxamento. Então, quando alguém começa a bocejar, eu posso não estar com sono nem nada, mas eu vejo alguém bocejando, começa. Eu já tava. Tava dormindo bem, Ana. Você começa, é contagioso, um monte de gente começa a bocejar. Direto, assim, direto. O cérebro vê alguém fazendo isso, ou começa a fazer isso, e ele começa a relaxar. Ó, tô vendo agora mais gente. A Elisete, a Nataliane. Ah, maravilha, gostei de saber que fizeram também. Porque é realmente, eu já testei, tipo assim, começar a bocejar propositalmente e realmente vai dando uma preguicinha. Gisele Barbosa, seja bem-vinda. Vamos lá. Outra coisa que ajuda é pensar ou falar. Gisele, cheguei. Já no final, já, Gisele. A gente tava bocejando aqui. A Madalena também fez, deu. Eu. Palavras relaxantes. Tipo descanso, sossego, relaxamento, preguiça. Você pensar nas palavras ou falar as palavras, assim como o bocejo, vai estimulando relaxamento. Então, isso é interessante, né? Você pode associar as palavras que você está falando a coisas ligadas a isso. Tipo assim, sossego. Então, imaginar você numa rede. Relaxamento. Você tomando banho de sol. Preguiça, um dia de domingo, de tarde. Começar a pensar nessas coisas e vai fazendo a sua mente direcionar para esse relaxamento. Uma dica básica é vá ao banheiro antes de dormir. Gente, mesmo que você não esteja precisando, vai lá só para ter certeza que você não vai acordar no meio da noite para ir no banheiro. Mas lembrando que se vai beber alguma coisa, beba 1 hora antes de dormir, não na hora de dormir. Pode olhar depois, Gisele, tem um monte de dica para dormir. E lembra que dormir bem é bom para emagrecer. Falando em bom para emagrecer, gente, eu fiz um grupo por causa da live passada. Só é um grupo fechado para quem quer se apoiar para emagrecer. Então, se alguém mais quiser participar desse grupo que não tinha dado eu na semana passada, coloca eu grupo, só para mim saber que é um outro eu, que não é o eu do bocejar. Que daí eu chamo vocês para esse grupo. É um grupo da questão de dieta, eu botei já uns vídeos lá, algumas coisas, e é para todo mundo contribuir. Não é um grupo que eu vou estar colocando um monte de coisa. É um grupo que a gente vai estar se ajudando para perder peso, tá? Então, só uma dica, só um lembrete. Usar meias. Lembra que o quarto precisa estar fresquinho, mas algumas pessoas têm muito frio nos pés. Vocês estão no verão agora, talvez não tenham frio nos pés. Mas para algumas pessoas, colocar meia é um santo remédio para dormir, tá? Então pense, de repente, se você tem frio nos pés, é interessante botar umas meias quentinhas. O que mais que é importante? Já falei. Uma dica que é importante, que eu acabei não colocando nos vídeos que eu fiz, é os pés para cima. Tem assim, você deitar junto a uma parede e botar os pés apoiados na parede como para circulação, mas pro dormir, você pode botar no pé da cama uns calços, tipo uns tijolos, só no pé da cama, onde a cama vai estar inclinada. Deixa eu pegar meu bonequinho aqui. Você tá dormindo e os pés estão um pouquinho mais para cima. Tá? Não é lá em cima. É tipo assim, se o pé da cama vai estar mais alto, você vai estar nessa inclinação. E essa inclinação ajudar, essa circulação das pernas, ajuda muito no sono, tá? Estou na rede na praia. Que maravilha, Elisete. Maravilha. Não é para qualquer um, é para quem pode, não para quem quer. Aproveita aí, Elisete. Então, ativa a circulação, tá? E ajuda bastante de você botar, então, as perninhas para cima. Tem gente que gosta de botar almofada, travesseiro. O que eu experimentei é que muitas vezes quando tu começa a botar a almofada para cá, na hora de dormir, acaba se perdendo tudo. Então, o que eu fiz é botar o pé da cama um pouquinho mais alto, que eu vou estar, não importa se eu tô deitada de lado ou não, as minhas pernas sempre vão estar um pouco mais altas que o corpo, tá? Não muito mais altas, mas um pouquinho mais altas pode ser bem interessante, tá? É uma outra dica. E deixa eu ver se eu tenho mais algumas aqui. Já falei dos sonhos lúcidos.
meditação. E um último exercício que eu vou estar falando para vocês é... Eu vou olhar depois, tá? Gisele falou isso. Uma última dica é você imaginar, você acorda e tá com algum problema, tá com alguma tensão, é você imaginar, colocar uma distância. Digamos que eu imagino que o problema é esse mouse aqui assim, tá? É tipo, ele tá representando um problema que eu tenho que resolver. Então, na minha imaginação, posso estar deitada fazendo isso, na minha imaginação, posso imaginar um objeto nisso, um quadro, um caderno, uma anotação, e vou criando distância de mim. Distância até ficar um pinguinho bem pequeno. É um exercício mental, de você botar a distância, perspectiva, onde você vai olhar o problema do lado de fora, pode ser uma cena que você está botando numa moldura e botar a distância, faz com que você tire o problema do interno, uma coisa que me gera ansiedade, e olhe pelo lado de fora do problema, como se você estivesse podendo até analisar. A ideia não é analisar de noite, a ideia é só distanciar da tua cabeça e deixar ela lá longe, tá? Lembra do caderninho, caneta que eu falei para deixar do lado? Então, você pode deixar do lado e anotar alguma coisa que está te incomodando e dizer assim, amanhã eu penso nisso, ponto. E aí vai dormir de novo, faz um trabalho respiratório e vai dormir de novo, tá? Aqui são quase 10 horas, então para vocês aí é quase 8. É isso, é quase 8 já. Eu vou me despedindo, só lembrando vocês assim, ó. Durante a semana agora vai ter pequenos vídeos sobre um ou outro exercício para ajudar no sono. Experimentem, eles ajudam para relaxar durante o dia ou para preparar para dormir, ou de noite mesmo, se você acordar. No domingo que vem, eu não vou estar aqui, eu vou estar em Londres, que estou começando um curso que depois eu tenho que comentar com vocês, é sobre purificação, é como limpar toxinas do corpo, e eu quero ver como é que vai ser, se vai funcionar bem. Oi, Fabiana. Aí eu trago para vocês a ideia. Eu estou com vários intuitos, várias razões para estar fazendo esse curso, não só limpeza do organismo, mas também emagrecimento. Eu vou aproveitar para fazer uma dieta, já que eu vou estar fora de casa, então o que eu vou estar comendo e tudo mais, eu tenho como restringir um pouco melhor, não no sentido de passar fome, mas no sentido de qualidade. Então, a semana que vem, no domingo, eu vou estar fazendo uma live, espero que a internet esteja boa lá, e a live vai estar sobre meditação. E aí, essa semana vai ter pequenos exercícios para dormir bem, a semana do dormir bem. E na outra semana, eu vou estar falando sobre meditação e durante a semana eu vou dar novas meditações para vocês fazerem, tá? Para vocês experimentarem. Eu vou procurar fazer pequenininhas e tudo mais para a gente se experimentar. Então, a live que vem é sobre meditação, porque é uma outra coisa que ajuda para dormir, para várias coisas. Eu vou ensinar vários tipos de meditação para que a gente tenha maior aproveitamento. Oi, Marga. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um excelente domingo para vocês. Os vídeos estão pequenininhos, mas é porque realmente eu vou estar começando esse curso essa semana e vou estar a milhão. Mas eu desejo que esteja tudo bem direitinho para que eu possa fazer a live no domingo que vem, nem que seja no celular, sei lá como. Mas eu vou fazer. Vou estar aqui presente de novo. Beijo enorme para vocês. Espero que vocês aproveitem as dicas, durmam que nem uns anjos e umas anjas. E a gente se vê no próximo domingo. Beijo, beijo, beijo enorme para vocês. Muito obrigada por estarem aqui no domingo. Tchau, tchau.